Pessoal, muito boa noite. Esse vídeo é para a gente falar da nova Instrução Normativa do INSS, a nova IN, a IN 188. Hoje é dia 10 de julho e eu vou falar para vocês por que essa IN está tendo tanta repercussão hoje. Ela é uma IN de 8 de julho de 2025, porém ela saiu no Diário Oficial de hoje, dia 10 de julho. E vou trazer aqui para vocês quais foram as principais mudanças. Tem muito mito, tem muita coisa aí que está repercutindo na mídia como se fosse o último biscoito do pacote, mas quando se trata de INSS, nada é tão fácil quanto parece e ainda mais difícil do que se pensa. Não quero desanimar ninguém, a gente estudando junto consegue descortinar aí as verdades, porém existem algumas questões mitológicas e inventadas que fazem parecer fácil. E o que eu tenho visto é, agora a decisão do STF de pagar uma faz a pessoa ter direito ao salário maternidade em âmbito administrativo. Agora não tem mais a idade mínima para a pessoa poder começar a trabalhar, como se fossem essas facilidades. Então, assim, eu vou fazer uma leitura da Instrução Normativa 188, né, brevemente aqui das partes principais. A instrução normativa que estava em vigor, a instrução normativa mais robusta que o INSS tem, aquela que consta tudo, é tipo a Bíblia ali do INSS, é a número 128, e ela foi promulgada, né, no dia 28 de março de 2022. Estou olhando aqui para a tela para me situar. E a instrução normativa é um ato, né, do governo executivo, mais especificamente ali da autarquia, que é o INSS. É uma autarquia que tem legitimidade para fazer as suas instruções normativas, que nada mais é do que esmiuçar o entendimento da legislação, e aí, no caso, é a Lei 8.213, e do decreto 3.048. E, claro, de todas as legislações acessórias, além da nossa própria Constituição. Então, pessoal, quando eu tenho uma instrução normativa robusta, igual a 128, por exemplo, nós temos alguns artigos que, quando alterados, só podem ser alterados por força de uma outra instrução. E é isso que essa instrução normativa 188 trouxe, alterações pontuais em alguns artigos. Então, vamos lá. A primeira mudança aí que está em evidência é sobre a idade mínima. A instrução normativa 188 diz o seguinte, a nova, que está valendo a partir de hoje, dia 10 de julho, aliás, já é dia 11 de julho já, meia-noite 7, pronto, 11 de julho. Em cumprimento à ação civil pública 501726734 4047100/RS, Rio Grande do Sul, transitada em julgado, será computado para fins de tempo de contribuição no regime geral de previdência social, ou seja, no INSS, o período de atividade exercido como segurado obrigatório de que trata o artigo 11 da Lei 8.213 de 91, independente da idade do trabalhador ter sido inferior à legalmente permitida à época do exercício da atividade, observado o disposto no inciso 9 do artigo 216 dessa instrução. O que ele está dizendo para você? Olha só, independente da questão da legislação colocar as idades mínimas de início de trabalho, é possível hoje aceitar tempos menores por conta dessa CP. O que é uma ação civil pública? A ação civil pública é uma ação movida ali no judiciário para alcançar o direito, né, de algumas pessoas naquela situação, naquela circunstância. A ACP, a Ação Civil Pública, não necessariamente tem efeito erga omnes. O que é isso? Para todo o Brasil, em todo o território nacional. Me desculpem, gente, estou até um pouco cansada, mas vamos lá. A ACP, a Ação Civil Pública, ela tem efeito erga omnes, ela atende a toda a população, mas não necessariamente em todo o território nacional. E aqui a gente está falando de uma ACP de 2013. Tá? Então, agora foi reconhecido esse trânsito em julgado e essa ACP tem efeito erga omnes para fazer valer ali a idade abaixo dos mínimos legalmente exigidos.
Ué, doutora, mas e aí quais são esses mínimos? Pois é, isso que eu quero chamar aqui a atenção dos colegas. Por quê? Vai ter gente botando esse artigo sem necessidade, porque não está por dentro da legislação. Então, antes de tudo, abre a sua instrução normativa, a 128, e olha o artigo na essência dele, como que ele era. O artigo 5º da instrução 128, ela diz aqui quando que era o mínimo da idade para a pessoa começar a trabalhar, para começar a recolher para o regime ou para começar a ter aquele exercício computado, como é o caso do rural, por exemplo, né, do segurado especial. O limite mínimo de idade, e aqui agora eu leio a redação inicial da IN 128, o limite mínimo de idade para ingresso no INSS para as atividades urbanas ou rurais ou facultativo é 14 de março de 67, véspera da vigência da Constituição de 67, 14 anos de idade. Então, amigos, quem traz idade mínima para trabalho é a Constituição, sempre foi. Eu estou dizendo para vocês ficarem espertos, por quê? Nós temos gente entrando com ação, pedindo para reconhecer a ação civil pública, de pessoas, por exemplo, aqui no inciso 2, que estavam com 12 anos de idade trabalhando e poderiam, porque a Constituição de 67, ela botava um mínimo de 14 anos para a pessoa trabalhar. Mas a Constituição que veio em seguida, a de 15 de março de 67, ela traz ali no seu artigo o mínimo de 12 anos de idade. Então, de 15 de março de 67 até 4 de outubro de 88, nesse período, eram 12 anos a idade mínima para trabalho. Depois veio a nossa Constituição atual, que é a Constituição de 5 de outubro de 88, que reconhece, olha só que interessante, reconhece os 16 anos, né, para a pessoa iniciar ali no seu período laboral, mas cria a figura do jovem aprendiz a partir dos 14 anos de idade. E diz aqui que conta com um limite de 12 anos por força do inciso, ou seja, essa questão aqui do limite dos 12 anos já estava prevista também por força do inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal. E aí sim, a partir de 16 de dezembro de 98, e agora eu já não estou mais na Constituição, tá me acompanhando? Antes, até então, eu estava na Constituição de 88. E agora, a partir de 16 de dezembro de 98, o que é isso? Isso aqui é a data da reforma do INSS do Fernando Henrique, da reforma previdenciária do Fernando Henrique, que é a data da publicação da vigência da Emenda Constitucional 20, ou seja, foi a Emenda 20 que alterou a nossa Constituição e trouxe aí sim um mínimo de 16 anos, exceto para o menor aprendiz, e retirou essa questão ali dos 12 anos de idade. E aí eu ainda tenho um parágrafo único que diz que a partir de 25 de julho de 91, quem que nasceu 25 de julho de 91? A 8.213, a Lei da Previdência. Ela nasceu nessa data e a partir dali não há limite máximo de idade para ingresso no RGPS. Tudo bem? Então a pessoa começou a trabalhar com 98 anos, está recebendo seu LOAS lá, mas se ele quiser parar de receber o LOAS e começar a pagar como contribuinte individual, pode. Bom, a diferença aqui desses mínimos é porque com a ACP em vigor em todo o território nacional, a gente conseguindo comprovar que houve aquela atividade rural do segurado especial abaixo dos mínimos aqui previstos nesses períodos especificamente, nessa hipótese, é possível convalidar o período, tudo bem? Mas não é para forçar a barra, dizer que a pessoa começou a trabalhar com 2 anos de idade, enfim. Então, a gente tem que ter aqui, né, coerência. Eu peço coerência. E outra coisa importante. Gente, isso é tão antigo. Ó, eu li o número da ACP para vocês. Essa ACP é de 2013. Eu ainda estava no INSS quando começou a gente a receber, olha, agora tem que cumprir a ACPX, a ACPY, e essa aqui eu não sei porque os colegas do INSS na época falavam, é a ACP do Tim Maia. Não sei se o Tim Maia começou a trabalhar cedo, mas eu lembro que a galera falava, a ACP do Tim Maia. Então, assim, não há nada de novo abaixo do sol, nada de tão novo assim, tudo bem? Vamos chamar aqui para a realidade.
Por menos que seja bacana, é a realidade. Isso já estava sendo aplicado pelos servidores administrativos. Teve uma época que ela saiu, não era mais aplicado, depois era aplicado novamente, agora ela foi comportada, foi abarcada na instrução normativa. E ali eu fiz a leitura do caput do artigo 5º-A, perceba que houve uma criação de um novo artigo, quando tem essas letrinhas é porque enfiou um artigo entre o 5 e o 6 que não existia, como foi o caso aqui, e ele ainda veio acompanhado aqui dos seus parágrafos. Então, a gente tem o parágrafo 1º, ó. Para a comprovação a que se refere o caput, o que é isso? Se o cara começou a trabalhar, exemplo, com 10 anos de idade, a Constituição nunca trouxe essa idade de 10 anos. Então, supondo que seja o caso, aí você vai aplicar esse parágrafo aqui, ó. Para a comprovação a que se refere o caput, aplicam-se os mesmos meios de prova e os requisitos legais e regulamentares vigentes exigidos do segurado em cada categoria descrita no artigo 11. Quem que é o artigo 11 da 8.213, né, que é a lei da Previdência? São os tipos de segurado, tudo bem? Ou seja, aqui ele está chovendo no molhado, porque, obviamente, é a comprovação igual ao que já se previa antes para os segurados que já alcançavam ali aquela idade. Parágrafo 2º. Para o contribuinte individual responsável pelo recolhimento das próprias contribuições, o tempo de contribuição somente será reconhecido mediante comprovação da atividade conforme o parágrafo 1º, ou seja, o parágrafo 1º diz que precisa dos mesmos meios de prova, certo? E a gente sabe que o contribuinte individual, o INSS conta a partir da primeira sem atraso. Então, o que valida ali é efetivamente o pagamento daquela competência. Então, inciso 2, pagamento da indenização ou do débito correspondente ao período. E ali tome muito cuidado, não fica pensando que você vai pegar e vai pagar lá atrás, porque a pessoa começou a trabalhar com 10 anos de idade, porque o segurado vai jogar o dinheiro dele fora, gente. O INSS, por mais que ele traga isso na legislação, ainda hoje, ele está perseguindo muita gente que o próprio INSS calculou carnê em atraso, a pessoa fez o pagamento, mas estava fora do período da qualidade e não considerou para o tempo do benefício dessa pessoa, tá? Então, toma muito cuidado com esse inciso aqui. E 3, a observância quanto à forma de cálculo das disposições contidas no artigo 45A, o artigo 45A da 8.212. Ele aqui está falando da lei do custeio. A 8.212, ela é irmã da 8.213. A 8.213 veio para trazer luz ali à Previdência, né? É o nascedouro do que a gente tem de ideia de Previdência atual, Previdência Social. E a 8.212, ela é a lei do custeio, ela veio ali trazer a fomentação financeira. E o artigo 45A, salvo engano, não estou com ele aberto aqui, é o artigo que fala do cálculo de juros, de multa, de atualização, de correção. É uma infinidade de taxas que a pessoa que quer pagar o atrasado, né, o governo calcula a taxa, a pessoa paga e depois não conta. Então, assim, se você quiser seguir por esse caminho que ele abre, cuidado, porque você está se enveredando por algo muito obscuro, por mais que tenha aqui uma previsão legal. Então, fica a minha advertência. No inciso 4, observância quanto à inscrição do disposto no artigo 8 do inciso 4. Depois a gente vai olhar com calma e, se vocês quiserem, eu posso fazer uma live para explicar ponto a ponto aqui com vocês. Parágrafo 3º. O INSS poderá consultar os bancos de dados administrativos e previdenciários disponíveis para verificar a veracidade e a consistência das informações. O artigo 19 já trazia isso, né, do decreto, então a gente percebe que aqui é muita chuva no molhado. Parágrafo 4º, o dispositivo nesse artigo não se aplica ao segurado facultativo. Óbvio, porque se o segurado é facultativo, gente, ele tem a faculdade de pagar. O que é a faculdade? É uma coisa opcional. Ele escolhe pagar ou não. Então, ele não pode chegar hoje e falar, eu quero pagar esse atrasado todo. Aí, realmente, não cola, não tem como, não tem condição. Outro artigo que foi alterado, tá? Esse aqui a gente finalizou aqui a leitura do artigo 5º-A da Instrução Normativa Nova, da 188. E a segunda alteração, ele traz aqui no artigo 110 da IN 122. Então, deixa eu catar ela aqui na tela para poder ler para vocês e a gente ver qual foi a principal diferença. Ó, eu vou ler
a redação original lá. Para efeitos do enquadramento como segurado especial, quem é o segurado especial? É o rural em regime de economia familiar, tudo bem? Considera-se produtor rural o proprietário, condômino, usufrutuário, posseiro, possuidor, assentado, parceiro, meeiro, comodatário, arrendatário rural, quilombola, seringueiro, extrativista vegetal ou foreiro que reside em imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo e desenvolve atividade agrícola, pastoril ou hortifrutigranjeira individualmente ou em regime de economia familiar, considerando que. Então, quando a gente pega aqui para ver qual que foi a alteração do caput, eu estou olhando aqui para ver o que mudou. Ele incluiu o extrativista vegetal. Não, o extrativista vegetal está aqui, deixa eu ler para vocês. Condômino, usufrutuário, possuidor, posseiro, assentado, parceiro, meeiro, comodatário, arrendatário rural, remanescentes das comunidades dos quilombolas. Gente, tô boba, porque eu não li antes, não, tá? Eu tinha lido alguma coisa sobre o pessoal na internet, mas o artigo em si, esse daqui eu não tinha lido. Isso aqui, olha só que brecha. Tá me acompanhando? Bom, vou explicar aqui meu raciocínio. O artigo 110 original, ele fala quem que é o rural de regime de economia familiar, o segurado especial. Por quê? O segurado especial, gente, ele não tem efetivamente pagamento, ele não precisa pagar o INSS, não precisa ter tido pagamento para contar. Ele basicamente precisa comprovar a atividade dele, tudo bem? E na minha época, que eu era do INSS, uma prova valia para o ano inteiro. E se não fosse num lapso maior de 3 anos, valia para todo aquele período. Agora, a prova vale para 7 anos e meio. Então, assim, é complicado. Tem umas mudanças que a gente realmente fica... por que no urbano tá essa mudança absurda aí de caça às bruxas e a gente vê agora você ter uma prova para 7 anos e meio. É claro que o rural tem muita dificuldade de fazer essa comprovação, mas existe uma preocupação muito grande também da gente, enquanto cidadão, né, de conseguir equalizar essa questão da segurança mesmo dos processos. E aí, quando você para olhar que antes, eles pulava aqui de todo mundo que eu falei que ele enquadra como rural. Ele pulava aqui do arrendatário rural para o quilombola e hoje ele incluiu a seguinte expressão: remanescentes das comunidades dos quilombos. Então, não necessariamente é um quilombola, não está morando no quilombo, né? Não, porque os quilombos já não existem mais, mas a gente tem essa cultura ainda, essa comunidade. Algumas comunidades aqui no Rio de Janeiro, inclusive, tem também, de pessoas que continuaram ali daquela forma. E agora a gente tem os remanescentes das comunidades quilombolas. Então, no meu entendimento, esse remanescente não necessariamente é uma pessoa, é um quilombola. O remanescente é algo posterior, algo que veio depois, né? Enfim. E pelo que enxergo aqui, foi essa a mudança que teve no caput desse artigo e teve também uma mudança no inciso 9. Então, eu vou direto para o inciso 9, que é exatamente sobre a questão do quilombola, que ele fala aqui o seguinte, ó. Vou ler na IN antiga, tá? Que estava em vigor até ontem. Quilombola é o afrodescendente remanescente dos quilombos que integra grupos étnicos compostos de descendentes de escravos. Olha como é que está agora o inciso, ele está até maiorzinho. Remanescentes das comunidades dos quilombos são os grupos étnico-raciais, ou seja, não é mais só o afrodescendente, né? São grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas com presunção de ancestralidade negra, relacionada com a resistência e a opressão histórica sofrida que estejam ocupando suas terras. Ora, não sei o que você entendeu, mas eu estou entendendo aqui que agora o pardo é possível que se enquadre na remanescência quilombola, né? Desde que tenha essa questão histórica. E essa subjetividade que a lei traz é algo que a gente, enquanto profissional do direito, tem que estudar muito, porque o primeiro juiz da causa é o advogado, para a gente não
né? Não fazer com que as pessoas que de fato têm seus direitos não consigam alcançá-los e os que não têm consigam por tantas obscuridades e questões legais aqui a serem pontuadas. Bom, essa foi a alteração do artigo 110, agora ele fez uma alteração no parágrafo 8º do artigo 184. Então, agora eu vou ler para vocês aqui o artigo 184 na redação original da Instrução Normativa 120, já nem sei mais, deixa eu ver aqui, 128. Isso mesmo. Artigo, vamos lá, 184, perdão. De novo essa novela da manutenção da qualidade de segurado, vamos lá. Vou ler a redação original, em vigor até anteontem. Período de manutenção de qualidade de segurado ou período de graça é aquele em que o segurado mantém sua condição independente de contribuição correspondendo ao seguinte lapso temporal. É aquele período que a pessoa tem a cobertura do INSS sem estar pagando, sem estar recolhendo, sem estar desempregado. Ela varia de 3 meses até 3 anos. Poucas pessoas sabem, mas tem caso de 3 meses, que é o pessoal que sai do exército, né, do tempo militar. O facultativo são 6 meses, os demais segurados 1 ano. E as pessoas que recebem seguro-desemprego quando são mandadas embora têm direito a mais 1 ano, né, e que é cumulativo. E caso a pessoa tenha trabalhado ali 10 anos ininterruptamente, pagando carnê ou carteira assinada, ininterruptamente, leia-se, sem a perda da própria qualidade em si, nesses casos, a pessoa consegue dilatar aí mais 12 meses, podendo chegar até 36. E aí, ele pega aqui o parágrafo 8º e faz uma alteração. Então, eu vou direto nele, tudo bem? Redação original, gente, a antiga. A prorrogação do prazo de 12 meses previsto no parágrafo 5º desse artigo. O parágrafo 5º, gente, fala do desempregado que comprova a situação de registro no Cine, o que recebe o seguro-desemprego que eu citei há pouco. Então, na redação original, ele diz que a prorrogação de 12 meses previsto ali no parágrafo 5º, em razão da situação de desemprego, dependerá da existência de outras informações que venham a descaracterizar tal condição. Ou seja, exercício de atividade remunerada, recebimento de benefícios por incapacidade e salário maternidade dentro do período da manutenção de qualidade de segurado. O que ele está dizendo aqui? Isso na versão anterior, tá? Imagina comigo, o cara foi mandado embora e aí pegou o seguro-desemprego dele. Esse cara tem direito a 24 meses de qualidade de segurado. Então, se ele ficar 2 anos afastado do INSS, não quero mais saber de você, INSS, não vou pagar carnê, não vou pagar nada, e ficar doente, ele vai ter ali, né, com a incapacidade comprovada, direito ao seguro, auxílio-doença. Se esse cara, ele arrumou um outro emprego, bom, olha o que aconteceu, ele tem 24 meses, ele foi mandado embora, pegou o seguro-desemprego. Nesses 24 meses, ele arrumou outro emprego, não deu certo no emprego, saiu do emprego, que é o que dizia aqui, esquece os 24 meses. Mas já existia, inclusive, entendimento da própria diretoria de benefício do INSS entendendo errado, né? Porque, tipo, quem pode mais, pode menos. Então, o fato dele ter buscado o emprego, não ter conseguido, ou ele pagou um carnê e aí não conseguiu se manter pagando esse carnê, ele vai perder esse tempo de 24 meses? Vamos ver o que o artigo novo está trazendo. Eu espero que tenha ficado mais justo. Bom, redação nova, tá? É o que vai ficar em vigor agora. A prorrogação do prazo de 12 meses prevista no parágrafo 5º será cessada com o início do evento que descaracterizar a condição de desemprego, ou seja, com o exercício da atividade remunerada ou com o recebimento de benefício por incapacidade ou salário maternidade. Gente, não ficou bom não, ficou pior. Ficou pior. Engraçado que antes ele já meio que falava isso, só que tinha brecha. Eu acho que eles estão tentando fechar um entendimento mesmo que o próprio INSS tinha de quem pode mais, pode menos, quando eu falei ainda há pouco. Vou até ler para você aqui a redação anterior. Vamos lá.
A prorrogação do prazo de 12 meses previsto no parágrafo 5º desse artigo, em razão da situação de desemprego, dependerá da inexistência de outras informações que venham a descaracterizar tal condição. Então, tinha essa frase imensa ali no meio. E aí ele trazia uma explicação, né? Ou seja, exercício de atividade remunerada, recebimento de benefícios por incapacidade e salário maternidade dentro do período da manutenção de qualidade segurada. Agora, ele tira até essa breve brecha aqui de razão, de sentido, né? E ele coloca assim, a prorrogação, leitura nova agora, o que está em vigor. A prorrogação do prazo de 12 meses, prevista no parágrafo 5º, será cessada com o início do evento que descaracterizar a condição de desempregado, ou seja, com o exercício de atividade remunerada ou com o recebimento de benefício por incapacidade ou salário maternidade. Nossa, duro para o trabalhador, hein? Pensa bem hoje, antes de assinar a tua carteira, se você veio no seguro-desemprego. Vê se vai se firmar no emprego, porque esse aqui piorou. Gente, esse vídeo já está ficando muito grande, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou gravar outros vídeos para vocês, se houver interesse, é claro. Eu estou desenvolvendo aqui um manual para minha equipe também, um manual de estudos, trazendo essas diferenças. Teve mudança aqui na questão do entendimento da carência, pelo que eu estou vendo, né? Teve alteração no artigo 200, enfim. E o objetivo não é fazer vídeos longos, eu gosto de trazer essas informações à medida que eu vou estudando também e vou conversando com vocês de forma até muito franca, já que não é uma aula, não houve um preparo prévio. Mas agradeço o seu tempo por estar aqui comigo. Meu escritório atua, inclusive, ajudando outros advogados, outros colegas que queiram dar o melhor para o seu cliente, ali, ter um entendimento mais assertivo, ou às vezes não disponham nem de ferramentas ou de entendimentos de casos específicos. Então, o que precisarem, podem contar comigo e vamos disseminar conhecimento e parar com esse sensacionalismo, essas manchetes baratas, parecendo que INSS agora é uma casa da... Não vou nem dizer casa da mãe Joana, mas pode tudo, né? Tudo pode, agora tudo é fácil. Então, cuidado, tá? Não se iluda, não, porque tá complicado. Paramos aqui no 184, o próximo é o 194 e eu aguardo que você comente aí, mande um coraçãozinho e não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Beijo, pessoal. Bom descanso para vocês e até a próxima.